Meus irmãos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Nós gostaríamos, antes de fazer a nossa prece de início, pedir a todos a gentileza de desligarem os celulares ou de colocar no modo avião ou silencioso, por favor. Meus prezados irmãos, elevemos nesse instante os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, bem como a Jesus, nosso Mestre amado e querido amigo, inicialmente para agradecer a bondade e a misericórdia divina, que nos concede mais um ensejo de estudo, de aprendizado nessa casa, que tem sido para todos nós, ao longo dos anos, uma escola para as nossas almas, ao nos ensinar as leis divinas e eternas, um hospital curando as nossas enfermidades e feridas do espírito, bem como também uma oficina de trabalho, onde temos tido a oportunidade, Mestre, de servir em vosso nome, mesmo que de maneira ainda tão singela. Gostaríamos, Mestre, nesse instante, de rogar o amparo e a proteção do alto para os nossos estudos, especialmente para que os nossos irmãos maiores, que dirigem e coordenam os esforços dessa casa em todos os seus campos, possam nos inspirar nas leituras, nos comentários e nos ajudar a todos no entendimento das lições e em guardá-las conosco, no âmago, no íntimo de nossos corações. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciar a nossa reunião de estudos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos iniciar os estudos do capítulo de número 5, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os aflitos. E dentro desse capítulo, hoje está posto aqui para nós como objeto de estudo os seus itens de número 1 e 3, que nós vamos fazer a leitura e em seguida fazer a leitura também do Livro dos Espíritos, no texto que está conjugado. No item 1 do capítulo 5, nós temos a citação do Evangelho de Mateus, que é a seguinte: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. E no item 3 nós temos uma explicação de Kardec a essa citação bíblica, que é a seguinte: Justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições?
Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Conjugado, meus irmãos, a esse texto do Evangelho, nós temos a pergunta de número 13 do Livro dos Espíritos, que é a seguinte: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Resposta: do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo. Mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem, mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e sensações, não tem como se expressar. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo, porque, se tivesse uma só de menos, ou não a tivesse em grau infinito, não seria superior a tudo, e por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não pode achar-se sujeito a nenhuma vicissitude, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. E em seguida vem o comentário de Kardec, que conclui esse item, nos dizendo: Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que pouco a pouco remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, isto é, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Não teria assim feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas como nas maiores, e essa sabedoria não permite se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. Passamos a palavra ao nosso irmão Gilvan, que dará início aos comentários da noite. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em sua doce e sublime paz. Conforme acabamos de ouvir da leitura inicial feita pelo nosso irmão Lucas, hoje estamos iniciando o estudo do capítulo 5
do Evangelho segundo o Espiritismo, denominado Bem-aventurados os aflitos. Capítulo este que é o mais extenso da obra, exatamente porque, né, a importância do tema e a abrangência de aspectos que ele envolve fez com que se tornasse um capítulo mais extenso, engloba aspectos da lei de Deus extremamente relevantes para todos nós, porque somente quando compreendemos as causas e as finalidades das aflições é que passamos a aceitá-las com resignação e proveito para o nosso progresso, inclusive aprendendo a enfrentá-las, a superar essas aflições da melhor forma possível. É bendita doutrina espírita que nos revela e amplia os horizontes acerca das leis divinas, inclusive esclarecendo de forma muito lógica e racional as questões mais relevantes e transcendentes da vida. Nenhuma outra religião, meus irmãos, nenhuma doutrina, filosofia explicou de forma tão completa e profunda os problemas da dor e do destino do ser, como o fez o Espiritismo. Então, gostaríamos de iniciar a nossa participação fazendo uma referência ao trabalho missionário de Allan Kardec. Reflitamos na grandeza e na responsabilidade desse espírito, com essa tarefa de codificar, né, a doutrina que Jesus nos prometeu. E existe uma página de Humberto de Campos, que gostamos muito, psicografada por Chico Xavier, chamada Lembrando Allan Kardec. Ela está no livro Doutrina e Escola. E lá, Irmão X descreve com riquezas de detalhes a reunião que ocorreu no mundo espiritual quando Jesus escolheu o espírito de Ian Hus para reencarnar e ser o portador do Consolador prometido. Narra Humberto de Campos que nessa assembleia formada por numerosos filósofos e cientistas missionários, e aí nós podemos imaginar, né, os nomes que deviam estar lá: Platão, Sócrates, Isaac Newton, Galilei, né, os maiores nomes da história. Mas Jesus se aproxima do abnegado Ian Hus, antigo campeão da verdade e do bem. Essa é a expressão que Humberto de Campos usa: antigo campeão da verdade e do bem, e lhe designa para essa tarefa sublime de resgatar a pureza e a simplicidade do seu Evangelho e reacender a lâmpada da esperança nos corações da humanidade. Ian Hus, meus irmãos, foi um religioso muito culto e correto, um dos precursores da Reforma Protestante. Nascido onde hoje é a República Tcheca, com formação em letras, filosofia e teologia, essa mente iluminada, já naquela época, né, não concordava com os abusos da poderosa Igreja Católica. E por apresentar ali, né, algumas contradições, algumas situações, né, ele foi então condenado e queimado vivo. Essa foi a reencarnação anterior de Allan Kardec, Ian Hus. E Jesus, na condição de espírito puro, governador do planeta, já em perfeita comunhão com Deus, não iria, né, escolher alguém para uma tarefa tão importante se não soubesse da capacidade desse espírito. E de fato, meus irmãos, nós vamos perceber que o trabalho desenvolvido por Allan Kardec é impressionante. Ele, ao longo de sua missão, demonstrou um cuidado, uma dedicação, né, um empenho tão formidável, né, utilizando a metodologia científica adequada, né, a sua capacidade pedagógica, né, extraordinária. E nós vemos, né, na sequência dos livros, na sequência dos capítulos, dos itens, nas perguntas que ele formulava,
para a espiritualidade superior, como que ele, conduziu muito bem, claro, amparado pela espiritualidade superior, sob a coordenação de Jesus, mas ele desenvolveu um trabalho maravilhoso, a qual todos nós, devemos louvar e agradecer. E o Espiritismo, meus irmãos, ele é de origem divina, e quem diz isso é o próprio Jesus, quando falou na última ceia, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, a fim de que Ele envie um outro Consolador, que fique eternamente convosco. Então, Deus enviou o Consolador prometido, que haveria de ficar conosco eternamente. E este Consolador, que é o Espírito Santo, vai relembrar aquilo que eu falei, e trazer, ampliar os horizontes. Então, meus irmãos, como sabemos, o Cristo não pôde explicar tudo, ensinar todas as coisas, em virtude do nosso atraso moral e intelectual, de forma que o mestre sabia que seus ensinamentos não seriam completamente compreendidos naquele momento, alguns seriam até esquecidos e deturbados, e isso realmente aconteceu. Alguns dos temas centrais do cristianismo, na sua origem pura e simples, foram mesmo corrompidos por nós naqueles tempos, quando reencarnados, que em virtude do orgulho, da vaidade, da conveniência, inserimos coisas e alteramos ensinamentos, de forma que podemos citar que a reencarnação e a própria justiça divina são exemplos disso. Mudaram completamente esses conceitos, inclusive criando falsas concepções de céu e inferno e penas eternas, que nós vamos ver aqui é absolutamente incompatível com a misericórdia de Deus, com a sua sabedoria. E então, essas concepções falsas foram corrigidas pelo Espiritismo, e nós iniciamos aqui essa participação com uma singela homenagem a Allan Kardec, para ressaltar que esse espírito iluminado foi instrumento do céu, para codificar as lições dos espíritos superiores sob a coordenação de nosso Senhor Jesus Cristo. E então, meus irmãos, usando uma incrível capacidade intelectual, um raciocínio lógico e um bom senso extraordinários, Allan Kardec estruturou a doutrina espírita usando dois grandes pilares. Isso aqui é importante. Primeiro, a observação dos fatos. A observação dos fatos com metodologia científica. E segundo, a compreensão de Deus e seus atributos. Com base nisso, ele construiu esse edifício maravilhoso que é a doutrina espírita. Então não é à toa que a primeira pergunta dos livros dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação, que é Deus? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. A partir daí, Allan Kardec então desenvolve todo o restante do trabalho. E na obra A Gênesis, no capítulo 2, a gente até comentava aqui, um capítulo imperdível. Quem tiver a oportunidade precisa ler. Separamos aqui alguns trechos onde Allan Kardec mostra essa capacidade argumentativa, esse raciocínio brilhante, e traz reflexões sobre Deus e seus atributos que são incríveis, irmãos. Vamos prestar atenção aqui. Separamos alguns trechos sobre a existência de Deus. Deus, sendo a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, base sobre o qual repousa o edifício da criação, é o ponto fundamental a considerar antes de tudo. É princípio elementar que se julgue uma causa pelos seus efeitos, mesmo que não se veja a causa. A ciência vai mais longe, calcula o poder da causa pelo poder do efeito.
e pode até mesmo determinar a sua natureza. Então a ciência usa isso, essa metodologia. Não é necessário ter visto uma coisa para saber que ela existe. Em tudo é observado os efeitos que se chega ao conhecimento das causas. Um outro princípio, também elementar, é que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Se indagássemos qual é o inventor de tal mecanismo engenhoso, o arquiteto de tal monumento, o escultor de tal estátua, o pintor de tal quadro, o que se pensaria se alguém respondesse que ele foi feito exclusivamente por si próprio? Aquele quadro ali se fez sozinho. Quando se vê uma obra-prima de arte ou da indústria, disse que deve ser o produto de um homem genial, porque uma alta inteligência deve ter presidido a sua concepção. Por toda parte, reconhecemos a presença do homem por suas obras. Pela rusticidade ou pela perfeição do trabalho, reconhece-se o grau de inteligência ou adiantamento dos que os têm feito. E aí ele vem e diz assim: pois bem, olhando em torno de si para as obras da natureza, observando-se a previdência, a sabedoria e a harmonia que a todas presidem, reconhece-se que não existe nenhuma que não ultrapasse a mais elevada capacidade da inteligência humana, pois o maior gênio da terra não saberia criar o menor talo de erva. E mais à frente ele diz assim, alguns vão dizer, as forças orgânicas da natureza, consideradas em seu conjunto, são de certa forma automáticas. Aí ele argumenta, mas essas forças são efeitos que devem ter uma causa. E ninguém pretendeu que constituíssem a divindade. Então, as forças, as leis da natureza, elas não são Deus, elas foram criadas por alguém, elas não se criaram sozinhas, é impossível. E continua Kardec, elas são materiais e mecânicas, não são de forma alguma inteligentes por si próprias, mas são postas em ação e distribuídas apropriadamente para as necessidades de cada coisa, por uma inteligência que não é a dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente, que denota uma causa inteligente. Aí ele dá um exemplo que eu achei curiosíssimo. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo atesta a inteligência e a sabedoria do relojoeiro. Aí ele diz assim, acaso ocorreria alguém dizer, eis aí um relógio muito inteligente? O mesmo acontece com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas afirma-se por suas obras. Então aqui ele encerra sobre a existência de Deus e passa a um estudo sobre a natureza divina e seus atributos. E diz o seguinte, não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, senão ele não é Deus, que é o que está na questão 13 aqui do Livro dos Espíritos. E aí ele vai se debruçando sobre cada um desses atributos que foram lidos aqui pelo Lucas, e ele finaliza dizendo o seguinte: é assim que, comprovada a existência de Deus pelas suas obras, chega-se, pela simples dedução lógica, a determinar os atributos que o caracterizam. Deus é, pois, a suprema e soberana inteligência. É único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. E não poderia ser diferente disso. Então, meus irmãos, aí cabe a cada um se debruçar em cima disso aqui, que é uma maravilha. E aí, concluindo, Kardec diz o seguinte: essa é a base sobre a qual repousa o edifício universal. É o farol onde os raios de luz se estendem sobre o universo inteiro e que só pode guiar o homem na busca da verdade. Seguindo essa luz, jamais se extraviará. E se tantas vezes se equivocou, é porque ele não seguiu o rumo que lhe foi indicado. O homem tem e pode afirmar a si mesmo com certeza que toda teoria, todo princípio,
todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição, isso aqui é muito importante, com um só dos atributos de Deus, que busque não somente anulá-los, mas simplesmente enfraquecê-lo, essa não pode estar com a verdade. Partindo disso aqui, Allan Kardec, observando os fatos, deixou esse legado maravilhoso para todos nós. E no estudo das aflições, ele usou essa mesma metodologia. Bastou ele olhar ao seu redor e ver que uns nascem na doença ou com deficiências extremamente limitantes, desde o berço. Outros nascem saudáveis. Uns nascem, em famílias equilibradas, às vezes até com excelentes condições financeiras. Outros nascem na miséria. Aparentemente, alguém que não causa mal a ninguém colhe com infortúnios pesadíssimos, um acidente grave, a perda de um ente amado de forma precoce, um revés financeiro, ao passo que às vezes uma pessoa perversa, má, prospera na vida. Como conciliar esses fatos visíveis aos nossos olhos com a justiça de Deus? E aí, como vimos, ele raciocina dessa forma absolutamente irrefutável. Todo efeito tem uma causa. Deus existe, pois Ele é a causa primária de todas as coisas. Foi o que acabamos de dizer. Para ser Deus, Ele precisa ser perfeito em todos os atributos. Então, sendo Deus infinitamente justo, as causas de nossas aflições deverão ser igualmente justas. Ninguém sofre sem motivo, e o motivo precisa ser justo. E hoje, graças à doutrina espírita, nós sabemos que, se não identificarmos a causa de uma aflição nossa na presente existência, é porque ela está em vidas passadas. Tem que ter uma causa, e a causa é justa. Deus nos criou simples e ignorantes para uma jornada evolutiva no infinito, onde iremos progredir em sabedoria e amor, nos livrar de vícios, imperfeições, más tendências, em busca da perfeição. E graças à doutrina espírita sabemos que somos seres imortais, com múltiplas existências. A cada reencarnação temos a oportunidade de evoluir e caminhar em direção a esse objetivo. E todos nós chegaremos um dia no destino final, que é a condição de espíritos puros. Alguns vão demorar muito tempo, outros menos, depende do empenho de cada um. Mas o destino será igual para todos, porque a lei do progresso não permite que ninguém fique estagnado eternamente. E como tudo que Deus faz é perfeito, ao mesmo tempo que a reencarnação permite o recomeço no ponto em que paramos, ela também é um dos principais mecanismos da justiça divina. Porque através das leis de causa e efeito, de sintonia, de atração, nós somos chamados a conviver com aquelas pessoas e situações necessárias ao nosso progresso. E algumas dessas circunstâncias serão aflitivas, mas necessárias. Então, meus irmãos, não temos como conceber que a finalidade da justiça de Deus seja punir para castigar e retribuir o mal a quem o praticou. Não tem como também, é incompatível com os atributos de Deus a existência de um inferno de penas eternas. Isso não é possível. São ideias criadas pela mente humana, ainda limitada e imperfeita. Então, se nós, que somos pais imperfeitos, não agimos assim com nossos filhos, imagine Deus, infinitamente bom, sábio e justo. Como qualquer pai, o que ele quer? Quer que o filho se converta ao bem, saia do caminho errado e seja feliz. É o que Deus quer para nós. E deseja que aprendamos a viver em harmonia,
que amemos uns aos outros. Condenar um filho, né, a uma pena eterna não é algo sábio e muito menos misericordioso. Isso não existe, é impossível. Tanto, meus irmãos, que no frontispício desse livro aqui, ó, uma das obras de Kardec, O Céu e o Inferno, que este ano está completando 160 anos. No frontispício, que é essa primeira página aqui após a capa, Allan Kardec selecionou uma citação do profeta Ezequiel. Veja, então, é uma passagem bíblica anterior a Jesus, no Velho Testamento. E olha o que diz aqui Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, e sim que ele se converta e que deixe o mau caminho e que viva. Bom, meus irmãos, como nós vimos, Deus é imutável e o atributo da misericórdia sempre existiu nele, senão ele não seria Deus. Então a misericórdia sempre existiu, só que naquela época nós, como criaturas vingativas, pintamos um Deus vingativo também, né? Hoje, graças à doutrina espírita, a gente sabe que isso não existe. Nosso amado Pai, né, de infinita misericórdia, nos concede a graça do perdão e do recomeço sempre. As portas do arrependimento estão sempre abertas a qualquer um dos seus filhos, por mais ignorante e perverso que ele ainda esteja. Esse estado é provisório, ele não ficará ali para sempre. A misericórdia de Deus vai buscá-lo. E Jesus, o divino pastor, né, cuida de cada uma das ovelhas que Deus lhe confiou. E ele garantiu que enquanto houver um choro aqui no planeta Terra, ele não deixará de trabalhar pela redenção de todos. Mas é preciso, meus irmãos, identificar a natureza dessas lágrimas. São lágrimas de ódio e revolta, ou de arrependimento e renovação? Porque o tratamento e a dose do remédio depende, né, do grau de enfermidade, da necessidade do paciente. E Emmanuel tem uma frase que também particularmente gostamos muito, que diz o seguinte: a gazela abre os olhos ao canto dos pássaros. A pedra, entretanto, só desperta com explosões de dinamite. Então, a dose do remédio depende da necessidade ali do paciente. Nós temos que ser bons pacientes, né? Colaborar com o médico divino, né? E fazer a parte que nos cabe. As aflições, meus irmãos, elas são justas. E nós mesmos as atraímos. E tem mais, muitos de nós, na erraticidade, antes de reencarnar, participamos do planejamento reencarnatório. Então as aflições são justas, porque nós atraímos e nós ainda, né, participamos, né, nesse planejamento reencarnatório. Claro que há exceções, né? Os espíritos muito embrutecidos, ainda muito ignorantes, que não têm uma consciência de si mesmo, eles muitas vezes são conduzidos em reencarnações compulsórias. Mas a maioria de nós que já tem uma consciência, né, nós participamos, né, desse planejamento, né, e as circunstâncias da nossa vida, na próxima existência, né, na existência carnal, dependem, né, das nossas necessidades, das nossas imperfeições, das nossas más tendências, né, o que for necessário para nós progredirmos. Deus é perfeito e faz sempre o melhor. Para encerrar, meus irmãos, trouxemos uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, intitulada Vidas Sucessivas. Emmanuel comenta um trechinho do diálogo de Jesus com Nicodemos, registrado por João, capítulo 3, versículo 7, quando Cristo diz para o doutor da lei: não te maravilhes
de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Vejam o benfeitor Emmanuel, que lição maravilhosa que ele nos traz. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, os que estão preocupados mais com a conveniência mundana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz dos seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos da vida. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Por mais difícil e pesada que seja a aflição, podemos ter certeza que tem ali já muita misericórdia. Era para ser pior. Não caminham os réus, a providência, não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns frente aos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, um criminoso perverso, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocam um crime. O algoz integral e a vítima integral são desconhecidos pelo homem. No fundo, ninguém é vítima, viu, meus irmãos? Tem alguma culpinha nossa em tudo que acontece na nossa vida. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e os reúne periodicamente pelos laços de sangue ou nas redes dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor, entre dificuldades e dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Que maravilha, meus irmãos! A cada nova reencarnação, na verdade, em qualquer instante, enquanto encarnados ou desencarnados, nós temos a oportunidade de pagar o mal que causamos através da prática do bem. Não podemos voltar atrás e mudar o que já fizemos, mas sempre e a todo instante podemos atenuar as nossas faltas, porque o amor cobre a multidão dos pecados, nos garantiu Jesus. Que Ele, o Divino Mestre, nos abençoe. Meus irmãos, dando aqui continuidade no nosso estudo dessa noite, conforme as leituras iniciais, nós estamos dando início, nessa primeira terça-feira do mês de abril, ao estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Se nós, meus irmãos, temos a doutrina espírita como o Consolador prometido, ou seja, aquele conjunto de ideias que resgatam o Evangelho de Jesus em sua pureza, em sua simplicidade, e que o amplia em conformidade com a nossa capacidade de entendimento hoje e no futuro. Se a doutrina é o Consolador prometido pelo Cristo, esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo exerce a função de consolar por excelência. Por quê, meus irmãos? Quem necessita do consolo é quem está sofrendo. E quando a gente sofre, entendendo a justiça da dor, a causa da mesma,
que existe uma causa atual ou uma causa passada, e que, portanto, ninguém, absolutamente ninguém, é culpado das dores que nós atravessamos, e de que, nos graus mais intensos de dor, de sofrimento, nos quadros mais atrozes que a gente possa imaginar, ali existe a presença e a permissão divina. Isso nos consola de verdade, de verdade. E é isso que nós vamos começar a entender a partir de hoje. Ao longo desse mês de abril, os irmãos que puderem vir nas próximas terças-feiras vão se aprofundar nessa compreensão. Por quê? Hoje nós vamos estudar a justiça das aflições, semana que vem as causas atuais das aflições. Na outra semana nós vamos estudar as causas anteriores das aflições e vamos seguir. O capítulo é longo. Para os irmãos terem ideia, nesse mês, embora todas as terças, e são 5 agora em abril, a gente estude esse tema, o tema não será esgotado, porque o capítulo é longo. Portanto, a gente vê, nos consola, nos instrui, num tema que todos nós, cedo ou tarde, vamos nos deparar com ele, que é a questão do sofrimento, porque não existe quem passe pela terra imune à dor, ao sofrimento, às aflições. Todos nós as experimentamos em diferentes graus, de diferentes tipos, ou em diferentes momentos da vida. E por tudo isso vem a doutrina e nos consola, nos instrui de uma maneira espetacular. O ponto de partida, meus irmãos, é a gente entender que todo sofrimento é justo. E essa compreensão é muito interessante, a sabedoria de Kardec, que ele mesmo já trazia consigo, mas a inspiração que ele recebeu da espiritualidade superior, nos trazendo o seguinte: antes dele explicar as causas atuais das aflições, que é aquilo que a gente faz na nossa vida atual, que gera os nossos sofrimentos, e as causas anteriores das aflições, que é aquilo que a gente fez em vidas passadas e que hoje a gente colhe, ele vai dar um ponto de partida diferente, que é o que, meus irmãos? É a gente parar para pensar o seguinte: existe Deus? Como é o Criador? Como Ele age? O que o Pai é capaz de fazer, de perceber, de saber, de permitir ou de evitar? Esse é o ponto de partida. E quando a gente entende a essência do Criador, não a essência íntima de Deus, porque isso ainda nós não conseguimos entender. Isso, meus irmãos, para a gente entender Deus em toda a sua majestade, em toda a sua grandeza, em toda a sua glória, isso só nos será possível o dia que a gente atingir a perfeição espiritual. Aí nós vamos estar desmaterializados e vamos compreender o Pai em sua excelsitude, que hoje não existem palavras, na linguagem humana para descrever, em sua abrangência, em sua riqueza, em sua majestade, enfim, em toda a sua glória, em todo o seu poder. Mas, conforme nós já podemos ver, nós conseguimos deduzir os atributos de Deus por aquilo que Ele não pode ser. Portanto, quando a gente pega, por exemplo, o livro A Gênese, sobre a natureza divina, nós vamos ver, por exemplo, tanto nessa leitura que foi feita do livro dos Espíritos, como também na própria livro A Gênese, nós vamos perceber alguns atributos de Deus, entre eles, que a gente pode citar rapidamente: a eternidade do Pai, portanto, Deus existiu desde sempre, Ele não foi criado, ou seja, no princípio que existia Deus. Aí antes dele, não tem um antes. No princípio era o Pai, era o Criador. Ele é imutável, porque se ele não fosse imutável, não haveria estabilidade no universo, em sua criação. Ele é onipotente, portanto, ele tem todo o poder, nada pode impedir a sua ação e as suas providências. E mais, ele é soberanamente bom e justo. Por quê, meus irmãos? Porque se Deus não fosse perfeitamente justo e bom, o que a nossa razão deduz? Ele não seria Deus.
Ele seria um ser imperfeito. A esse ponto, vejam que interessante, por exemplo, o que Kardec nos traz. O fato de uma qualidade ser infinita exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária, que a reduzisse ou anulasse. Um ser infinitamente bom não poderia ter a mínima parcela de maldade, nem o ser infinitamente mau poderia ter a menor parcela de bondade. Igualmente, um objeto não poderia ser de um negro, de uma cor negra absoluta, com o mais ligeiro detalhe branco, nem um branco absoluto com a menor mancha negra. Assim, Deus não poderia ser ao mesmo tempo bom e mau, porque então, não possuindo nenhuma nem outra dessas qualidades no supremo grau, não seria Deus. Todas as coisas estariam submetidas ao seu capricho e não haveria estabilidade para nada. Portanto, ele só poderia ser infinitamente bom ou mau, e se fosse infinitamente mau, não faria nada de bom. Ora, como suas obras testemunham sua sabedoria, sua bondade e sua solicitude, é preciso concluir que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mau, sem deixar de ser Deus, ele deve ser infinitamente bom. A soberana bondade implica em soberana justiça, porque se agisse injustamente ou com parcialidade, em uma só oportunidade ou com relação a uma só de suas criaturas, ele não seria soberanamente justo e, por consequência, não seria soberanamente bom. Então vejam que interessante. Nós precisamos compreender Deus em seus atributos, conforme as nossas deduções lógicas, o nosso raciocínio já nos permite deduzir. E isso a gente consegue concluir. Porque se ele agisse com capricho, ou seja, se ele tivesse um privilegiado, um xodó, como a gente costuma dizer na nossa linguagem popular, e outra pessoa, outra criatura a quem ele esquecesse, não haveria injustiça. E, portanto, não sendo totalmente justo, não seria também totalmente bom. A partir dessas constatações, nós percebemos então, meus irmãos, e aí nós vamos pular nesse mesmo capítulo para um outro trecho em que Kardec nos ensina o seguinte: em resumo, Deus é, pois, a suprema e soberana inteligência, é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, e não poderia ser diferente disso. Então, meus irmãos, quando a gente entende a essência do Criador, nós percebemos o seguinte: quer dizer então que Deus sabe de tudo? Sim. Ele tem conhecimento de tudo que eu estou passando? Sim. E de todas as criaturas dele? Sim. Nos mínimos detalhes? Perfeitamente. E nos mais intensos sofrimentos que eu possa imaginar ou que eu já passei, Deus estava presente. Mas ele permitiu que o que aconteceu comigo, o que aconteceu comigo, Deus sabia e foi da permissão dele? Sim. Aí a gente fala, mas por quê? Será que é justo? Olha, se Deus é bom e justo, a causa é justa. Eu posso não entender agora, eu posso não compreender, mas se Deus a tudo sabe, a tudo presente, a tudo pode, poderia permitir ou evitar qualquer coisa que a gente possa imaginar. Portanto, qualquer coisa que nos aconteça, ou aconteça a quem quer que seja, existia o conhecimento e a permissão divina. E aí, meus irmãos, vem em seguida, nessa linha de raciocínios, as nossas dúvidas sobre o bem e o mal. E é muito importante a gente compreender também. Está no capítulo seguinte da Gênesis. Vejam que interessante. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo esse princípio todo sabedoria, bondade, todo justiça, tudo o que provém dele deve compartilhar esses atributos. Pois o que é infinitamente sábio, justo e bom, não pode produzir nada irracional, mal ou injusto.
O mal que observamos não pode ter originado dele. E aí vem, né? Qual a origem do mal? Vamos seguir a leitura. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, seja ele chamado Ahriman, seja Satã. Ahriman, meus irmãos, era uma espécie de o chefe das trevas do zoroastrismo, que era uma religião da antiga Pérsia, no atual Irã e Iraque, ali na Ásia. Seja Satã, de duas uma: ou ele seria igual a Deus e por consequência também poderoso e eterno, ou seria inferior. No primeiro caso, haveria duas potências rivais, lutando sem cessar, cada uma procurando desfazer o que o outro está fazendo, opondo-se mutuamente. Essa hipótese é inconciliável com a harmonia que se revela na ordem do universo. Então, vejam que interessante. Se houvesse um chefe das trevas, do mal, que rivalizasse com Deus em pé de igualdade, não haveria, meus irmãos, nenhuma estabilidade no universo. E, portanto, o que um fizesse, o outro desfaria. E Deus não seria mais todo poderoso, porque teria alguém tão poderoso quanto ele. Então, essa primeira ideia está o quê? Refutada. No segundo caso, sendo inferior a Deus, esse ser estaria subordinado a ele. Não podendo ser eterno como ele, sem ser seu igual, só poderia ter sido criado por Deus. Se foi criado, nesse caso, Deus teria criado o espírito do mal, o que seria a negação de sua infinita bondade. Vejam aqui outra dedução lógica que interessante. Espera aí, mas se Deus é bom, justo e perfeito, ele faria uma criatura eternamente mal para rivalizar com ele? Faz sentido, meus irmãos? Não faz sentido. A nossa lógica refuta essa ideia. Vejam que interessante as deduções lógicas que a gente vai tirando. E seguindo. Conforme certa doutrina, o espírito do mal, criado bom, teria se tornado mal. E Deus, ou seja, a ideia do anjo decaído, que é, por exemplo, a que o catolicismo se utiliza. E Deus, para puni-lo, teria o condenado a permanecer eternamente mal, dando-lhe a missão de seduzir os homens para lhes induzir ao mal. Aí vamos lá de novo. Será que Deus, como Pai bom e justo, eternamente bom e justo, perfeitamente bom, puniria um filho eternamente para ser mau? Também não faz sentido, meus irmãos. Portanto, essa ideia é claramente refutada. Não existe um ser na criação divina que fique eternamente mal ou que comande o mal de um caráter eterno e permanente. E aí vem, portanto, as deduções que nós vamos tirar na sequência da leitura aqui, que nós vamos agora resumir. O que é o mal, então? O mal existe como uma essência? Não. O mal é a ausência do bem. Para a gente entender isso, o que é o frio? Não é uma essência em si mesmo. O frio é a ausência do calor. O que é a escuridão? A ausência de luz. Portanto, quem é mau só o é em caráter provisório, até que um dia acenda dentro dele a luz da bondade e dissipe o mal que ainda carrega consigo. Então, meus irmãos, a partir dessas constatações, nós vamos ter uma nova visão no seguinte sentido: tudo que nos acontece é da permissão, é do conhecimento. Deus sabe aquilo, conhece, poderia ter evitado, mas permitiu. E aí, se nós não compreendemos, por enquanto, alguns porquês, nós devemos, então, como primeiro ponto o seguinte: espera aí, é uma coisa terrível isso, mas é justa. É justa. Quem é o culpado? É o ser, o chefe do mal? Não, que ele não existe. De onde vem a culpa? Qual a origem? Eu sei que a causa é justa, mas qual é a origem? Nós mesmos. E aí vai vir a doutrina espírita conforme os estudos que nos esperam, mas
Como que fui eu? Se eu, por exemplo, acabei de nascer com uma deformidade, com uma limitação, ou numa família dificílima, ou num meio péssimo, que me traz péssimas influências para a minha formação. Meu caro, se você não deu origem nessa atual vida, a origem você deu em vidas passadas. Então você é o autor daquilo que você passa. E mais, como dizia o Gilvan há pouco, se o sofrimento é duro, é difícil, é complicado, se não fosse a bondade e a misericórdia divina, talvez seria insuportável. Talvez seria de uma magnitude que nós aí sim não teríamos condições e forças de passar por ela. Quando a gente pega, meus irmãos, o comentário de Kardec no item 3, um primeiro ponto que a gente deve observar, porque Jesus lá no Evangelho, no Sermão das Bem-aventuranças, Mateus capítulos 5, 6 e 7, promete a alegria e as bem-aventuranças aos que sofrem na terra. O primeiro ponto que Kardec coloca para a gente é o seguinte: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Então é o seguinte: quando Cristo prometia a paz, o consolo e a alegria aos que sofrem, não limitemos a nossa análise à vida atual. Muitas vezes essa colheita vai se dar dentro da vida eterna do Espírito. Portanto, nós vamos observar pessoas que atravessam a vida inteira sofrendo e não colhem o consolo, o amparo, a bem-aventurança que o Cristo prometeu. Por quê? Porque Jesus fala em matéria de eternidade. Essa primeira explicação é importantíssima da gente compreender. Mais adiante, Kardec nos fala assim: a fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica as anomalias que observamos, que parecem desmentir a justiça de Deus. Nesse ponto, nós nos lembramos do seguinte, meus irmãos: alguns cristãos verdadeiros que, ao longo dos tempos, sentiram as lições do Cristo e as compreenderam no coração, muitas vezes diante dos sofrimentos, o que essas pessoas deixaram de exemplo e de legado para a gente? Muitas vezes passavam por sofrimentos, não compreendiam a origem, o porquê, mas simplesmente às vezes respondiam com uma pequena frase dizendo o seguinte: Deus sabe o que faz. Quem já testemunhou esse tipo de frase ou de testemunho ou de ponto de vista daqueles que às vezes sofriam muito? Outras vezes, alguns desses irmãos queridos nossos, na figura de um pai, de uma mãe, de um avô, de um vizinho, de um amigo querido, viravam para a gente e diziam o seguinte: Jesus sofreu muito mais e não reclamou. Portanto, meus irmãos, nós observamos muitas vezes uma compreensão e uma resignação oriunda de sentir a presença de Deus, a sua bondade, a sua justiça, mesmo sem entender o porquê. Porque, por exemplo, dentro do catolicismo ou do protestantismo, as causas das aflições não têm essa explicação lógica e abrangente que nós recebemos por meio da doutrina espírita. Mesmo assim, às vezes tem criaturas, às vezes, muito mais resignadas, fervorosas e pacientes do que nós, que temos um conjunto de informações dentro da doutrina e que, às vezes, ao menor sofrimento, desarvoramos. Entramos em desespero, em lamentação, em queixa ou em reclamações. Portanto, a gente observa o seguinte: quando a gente sente e compreende a essência do Criador, em seu amor, em sua onipresença, em sua justiça, em sua bondade, isso por si só nos dá sempre a conclusão de que, se eu estou passando por algo, é porque eu mereço, é porque é justo, é porque eu preciso, é porque eu tenho que passar por isso. Isso, meus irmãos, não significa que a gente deva se acomodar ou cruzar os braços diante do sofrimento. Nós podemos e devemos procurar meios de evitá-lo ou de atenuá-lo, né? Nós não precisamos ir mais. Podemos, inclusive, pedir e contar com a ajuda daqueles que possam nos ajudar, tal como Jesus mesmo nos deu o exemplo na figura de Simão Cirineu, que o ajudou a carregar a cruz
na hora do Calvário. Agora, nós não podemos abrigar em nosso coração o clima da queixa, da reclamação, ou pior ainda, da revolta contra aquilo que possa nos acontecer ou que já esteja nos acontecendo. Para a gente então concluir e ilustrar o nosso estudo dessa noite, nós trouxemos aqui um exemplo de uma criatura muito simples, de uma criatura modesta, singela, mas que tinha uma alma gigante. Foi um contemporâneo do Chico, a quem o Chico tratava sempre com muito amor, com muita atenção. É uma história, meus irmãos, que talvez vocês já ouviram, mas aqueles que já ouviram, sempre vale a pena a gente relembrar. É a história de Jorge. E aí nós vamos ver o que é sentir Deus no coração e, com isso, por si só, ser o suficiente para a gente enfrentar todas as circunstâncias da vida, sem desespero, sem reclamação, sem ódio e sem revolta. Ao longo desses anos em que tenho ido a Uberaba, conheci muita gente. Gente boa, gente meio boa e gente menos boa, nos conta Adelinda Silveira. Algumas o tempo vai apagando lentamente, mas jamais terá força suficiente para apagar de minhas lembranças a figura encantadora que vocês vão passar a conhecer. Numa daquelas madrugadas, quando as sessões do Chico se estendiam até o amanhecer, vi-o pela primeira vez. Naquelas filas quase intermináveis que se formavam para a despedida, ou uma última palavrinha ainda que rápida com o Chico. Ele chamou minha atenção pela alegria com que esperava a sua vez. Vinha com passos cansados, o andar trôpego, a fisionomia abatida, mas seus olhos brilhavam à medida que se aproximava do Chico. Não raro, seu contentamento se traduzia em lágrimas serenas, mas abundantes. Trajes muito pobres, descalço, pés rachados, indicando que raramente teriam conhecido um par de sapatos. Calça azul, camisa verde, com muitos remendos. Um paletó de casimira apertava-lhe o corpo franzino. Pele escura, nos lábios uma ferida. Chamava-se Jorge. Creio que deve ter tomado poucos banhos durante sua vida. Quando se aproximava, seu corpo magro, sofrido e mal alimentado, exalava um odor desagradável. Em sua boca, alguns raros tocos de dente totalmente apodrecidos. Quando falava, seu hálito era quase insuportável. Ainda que não se quisesse, tinha-se um movimento instintivo de recuo. Quando se aproximava, tínhamos pressa em dar-lhe algum trocado para que ele fosse comprar pipoca, doce ou um refrigerante, a fim de que saísse logo de perto da gente. Jorge morava com o irmão e a cunhada num bairro muito pobre, uma favela, quase um cortiço. Seu quarto era um pequeno cômodo, anexo ao barraco do irmão. Algumas telhas, pedaços de tábuas, de plásticos, folhas de latas emolduravam seu pequeno espaço. O irmão e a cunhada eram boias frias, eram trabalhadores rurais, né? Jorge ficava com as crianças. Fazia-lhes o mingau, trocava-lhes os panos, assistia-os. Alma assim caridosa, acredito que sofresse maus tratos. Muitas vezes o vi com marcas no rosto e ainda hoje fico pensando se aquela ferida permanente em seu lábio não seria resultante de constantes pancadas. O Chico conversava com ele 5, 10, 20 minutos. Nas primeiras vezes pensava, meu Deus, como que o Chico pode perder tanto tempo com ele, quando tantas pessoas viajaram milhares de quilômetros e mal pegaram sua mão? Por que será que ele não diminui o tempo do Jorge para dar mais atenção aos outros? Somente mais tarde fui entender que a única pessoa capaz de parar para ouvir o Jorge era o Chico. Em casa, ele não tinha com quem conversar. Na rua, ninguém lhe dava atenção. Quase todas as vezes em que lá estava ele também.
Assim, por alguns anos habituei-me a ver aquele estranho personagem que aos poucos foi me cativando. Quem tiver, meus irmãos, uma rápida observação aqui, oportunidade de ir onde era a casa do Chico, em Uberaba, eu fui uma vez. Tem uma fotinha dele lá na parede, do Jorge. Hoje, passado tantos anos, ao escrever essas linhas, ainda choro. A gente corre o risco de chorar um pouco, quando se deixou cativar, não é mesmo? Nunca ouvimos de sua boca, vejam aqui o que a gente estudou hoje, nunca ouvimos de sua boca qualquer palavra de queixa ou revolta. Seu diálogo com Chico era comovente e enternecedor. Olha o que eles conversavam. Jorge, como é que vai a vida? E vocês viram, né, o quadro da vida dele aqui resumido. Ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. E a viagem foi boa? Né? Como é que você vindo para cá? Deu tudo bem? Deu tudo certo? Muito boa, tio Chico. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. O que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, tio Chico. Às vezes fico pensando que o Senhor Jesus está me espiando. Depois, Jorge falava da briga dos gatos, da goteira que molhou a cama, do passarinho que estava fazendo ninho em seu telhado. Quando pensava que havia terminado, Chico ainda dizia: agora o nosso Jorge vai declamar alguns versos. Eu chegava até me virar na cadeira, perguntando a mim mesmo: onde que o Chico arruma tanta paciência? Jorge declamava 1, 2, 4 versos. Bem, Jorge, agora para a nossa despedida, fale o verso que eu mais gosto. Qual, tio Chico? Aquele da moça, Jorge. Ah, tio Chico, já me lembrei. Naquelas horas, o centro continuava lotado. As pessoas se acotovelavam, formando um grande círculo em torno da mesa. Jorge colocava então o colarinho da camisa para fora, abotoava um único botão de seu surrado paletó, colocava as mãos para trás, a semelhança de uma criança quando vai declamar na escola e perante uma autoridade, olhava para ver se o estavam observando e sapecava todo orgulhoso: menina, penteie o cabelo, jogue as tranças para cacunda, queira Deus que não te leve de domingo para segunda. E aqui no centro, né, devia ter lá 500 pessoas, todo mundo escutando. Quando Jorge terminava, o riso era geral. Ele também sorria. Um sorriso solto e alegre, mas ainda assim doído, pois a parte inferior de seus lábios se dilatava, fazendo sangrar a ferida. Aí ele se aproximava do Chico, que lhe dava uma pequena ajuda em dinheiro. Em todos esses anos, nunca consegui ver quanto era. Olha que beleza, né, gente? Sobre não sai da mão esquerda o que dá na mão direita. O Chico escondia o dinheirinho que dava para ele. Depois colocava o dinheiro dentro de uma capanga, onde já havia guardado as pipocas, os doces, dando um nó na alça de pano. Para se despedir, ele não se abraçava ao Chico. Ele se jogava todo em cima do Chico. Falava quase dentro do nariz do Chico, e eu nunca o vi ter aquele recuo instintivo como eu tivera todas as vezes. Beijava a mão do Chico, que beijava a mão e o rosto dele, ao que ele retribuía, beijando os dois lados do rosto do Chico, onde ficavam manchas de sangue deixadas pela ferida aberta em seus lábios. Nunca vi o Chico se limpar na presença dele, nem depois que ele tivesse ido embora. Eu, que muitas vezes ao chegar à casa dele, molhava um pano e limpava o que passamos a chamar carinhosamente de o beijo do Jorge. Não saberia dizer quantas vezes pensei em levar um presente ao Jorge, uma camisa, um par de sapatos, uma blusa. Infelizmente fui adiando e o tempo foi passando. Acabei por não lhe levar nada. Lembro-me disso com tristeza, e as palavras de Paulo se fazem mais fortes nos recessos da minha alma. Façamos o bem,
enquanto temos tempo. Enquanto temos tempo. De repente, fica tarde. O Jorge desencarnou. Desencarnou numa madrugada fria, completamente só em seu quarto. Esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não de Deus. Contou-me o Chico que foi esse nosso irmão, com ferida nos lábios, pés rachados, mau cheiro, mau hálito, que, ao desencarnar, nosso Senhor Jesus Cristo veio pessoalmente buscar. Entrou naquele quarto de terra batida, retirou Jorge do corpo magro e sofrido, envolto em trapos imundos, aconchegou-o de encontro ao peito e voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido de seus filhos. Estarei convosco até o fim dos séculos. Não vos deixarei órfãos. Ele não faria uma promessa que não pudesse cumprir. Que Jesus nos ampare a todos. Senhor Jesus, agradecemos por esses momentos de paz, de amor, de carinho, de fraternidade, de ensinamento que nos é transmitido. Pedimos a Deus a força, poder, a inteligência para que possamos aproveitar todos os ensinamentos aqui passados e que possamos repercutir em nossa vida, em nosso cotidiano, para o bem de nós mesmos e dos nossos próximos, aqueles que convivem conosco. Pedimos amparo também para os nossos familiares, aqueles que não puderam comparecer, todos aqueles irmãos nossos que não puderam estar nessa casa, para poder saborear as bem-aventuranças dessa noite. Pedimos que todos sejam abençoados e amparados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Porque é vosso reino, o poder, a majestade e a glória hoje e sempre. Que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrados os estudos evangélicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Vão com Deus, meus irmãos.